tranquilo. Breaking News, CNN. Relatório final da CPMI do 8 de janeiro acaba de ser aprovado. Vamos ao vivo para Brasília. Relatório da senadora Elisiane Gama, um relatório favorável ao governo. Vitória da base governista, já era esperada essa aprovação. O governo tem ampla base na CPMI. O relatório era considerado pela oposição como quase que um relatório pré-pronto. A senadora, no entanto, passou bastante tempo elaborando o documento. É um documento extenso, traz o indiciamento de várias autoridades, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, vários militares, tem muita gente aí envolvida. Agora, todos esses documentos vão para o Ministério Público para ver o quanto tem de sustentação, de provas realmente para se transformar em indiciamentos concretos. Quem eu tenho comigo? Eu tenho Jussara Soares comigo agora, Igor Peixoto. Jussara, por favor, querida, vamos falar um pouquinho sobre isso. O relatório aprovado, como é que fica o jogo de forças no Congresso Nacional? Raquel, essa aprovação era esperada até mesmo pela oposição, que nos últimos dias, tem se esforçado para tentar marcar uma posição, tentar deixar um recado político, porém, fato é que, os governistas eram maioria nessa comissão, portanto, não há uma surpresa em relação a isso. Importante a gente destacar, Raquel, que essa comissão, quando ela foi criada, havia muita expectativa, de trazer alguns novos elementos. Porém, a gente, apesar dessa lista extensa, mais de 60 pessoas ali com pedido de indiciamento, apesar disso, a contribuição ainda, não se sabe ainda qual a extensão dessa contribuição da comissão, visto que há uma investigação em curso da Polícia Federal, isso já está sendo investigada. Então, no que a gente acompanhou nos últimos tempos, é justamente uma comissão que foi se esvaziando, Começou com muita expectativa e foi se esvaziando ao longo do tempo e termina, assim, com um resultado bastante esperado e agora com esse pedido de indiciamento. Mas o que a gente observa aqui é que tanto de um lado quanto do outro termina também com até com um gosto mesmo, assim, até de uma frustração, porque não avançou tanto quanto se esperava, nem de um lado nem de outro, Raquel. Clarice Oliveira, a gente via uma série de membros do PT e apoiadores do governo, ministros, líderes, dizendo que essa CPMI virou um presente para o governo Lula. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Olha, Raquel, tem ali uma avaliação muito concreta dentro do governo Lula de que a CPMI acabou trazendo aí alguns frutos positivos do ponto de vista político, mas ainda assim, Raquel, tem uma frustração em relação à dificuldade que foi avançar nessas investigações. Havia a pretensão de estabelecer, de fato, um elo entre as investigações, os atos golpistas do dia 8 de janeiro e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nos bastidores, os próprios governistas reconhecem que o vínculo ali é extremamente frágil, apesar de a relatora Elisiane Gama ter colocado Jair Bolsonaro no centro do seu relatório. Obviamente, a gente vê na oposição, Raquel, e também nos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em geral, um discurso muito crítico em relação a esse relatório, embora todo mundo já estivesse esperando essa aprovação. O ex-secretário de Comunicação da Presidência, por exemplo, o Fábio Weingarten, conversando comigo sobre esse relatório, disse que entende que ele é um roteiro novelesco, porque dizem ali que toda a narrativa do relatório começa com a tese de que Jair Bolsonaro tinha um grande plano golpista, termina dessa forma também, segue-se ali então uma linha de raciocínio para tentar estabelecer esse elo entre a cúpula toda bolsonarista, integrantes do governo. A gente tem 5 ministros, ex-ministros de Bolsonaro, na lista de pedidos de indiciamento, além de vários auxiliares do ex-presidente na época em que ele estava no Palácio do Planalto. Mas o time bolsonarista ali se mostra razoavelmente tranquilo em relação ao que vai acontecer no Ministério Público, porque agora cabe a essas autoridades, Raquel, decidir se esses pedidos de indiciamento vão ser atendidos, e a defesa bolsonarista acha que não tem base para isso.
Era o que eu queria trazer com Yuri Pita. Yuri Pita de volta das férias. Bem-vindo, Yuri. Yuri, muito jogo político, muito depoimento de horas e horas, manchetes para todos os lados. Mas e na prática, meu caro, tem consistência? Vai virar alguma coisa? Oi, Raquel, boa tarde para você, Clarissa, Jussara, quem está com a gente no 360. No fim das contas, a CPMI pouco avançou em relação às investigações que já correm desde 8 de janeiro por parte da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Então, muito pouco deve vir do relatório da CPMI e muito mais dessas investigações que já levaram alguns, inclusive, a condenações no Supremo Tribunal Federal. Alguns dos primeiros réus já foram condenados, sejam em sessões presenciais, seja em sessões do plenário virtual da Corte. A grande questão é que a CPMI se propunha a tentar avançar, por exemplo, em relação aos financiadores dos ataques às sedes dos três poderes e pouco avançou mesmo nessa seara. Tentou fazer avançar com instrumentos como quebra de sigilos e também muito pouco se conseguiu em função do que a Polícia Federal avançou, principalmente depois das investigações terem chegado até o tenente-coronel Mauro Cid e principalmente depois do acordo de colaboração premiada dele, que ainda tende a dar muitos frutos para essas investigações. Então, do ponto de vista político, sim, o governo evitou um desgaste maior que a oposição queria ao propor essa CPI mista do 8 de janeiro. Conseguiu conter este dano, não teve nenhum dos seus ex-ministros ou ministros mais gravemente fustigados pelo jogo político da CPI mista, mas em termos de investigação e de resultados concretos que possam atingir todas essas quase mais de 6 dezenas de pessoas indiciadas, talvez tenha muito pouco efeito prático, até porque muitas delas já estão investigadas em outras esferas judiciais.